Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos de minha guarda, intercedei por mim. Ao ler hoje o Evangelho, recordei um campo de trabalho, com jovens, e era um campo de trabalho agrícola, em que tivemos a apanhar fardos de palha nos campos agrícolas de uns amigos. E recordo que depois de todo um dia em que tivemos ali a apanhar aqueles fardos de palha e pô-los em cima do trator, e toda uma manhã, depois toda uma tarde, e ao final do dia, quando já o trator se afastava, pediram-me uma meditação. Pediram que os ajudasse ali a fazer oração, uma espécie de uns 10 minutos com Jesus, mas ali estávamos no cimo do monte, eram campos nos sítios muito bonitos, no cimo do monte, com paisagens espetaculares, e ali, naquele restolho, depois sentámos-nos, e eles tiveram que insistir um bocadinho, porque eu não tinha levado nada, mas enfim, insistiram, e como estavam, acabei por lhes pregar a meditação, e como é óbvio, não me recordo do que é que lhes disse. Imagino que lhes falei da beleza que estávamos a contemplar, da criação, de sermos filhos de Deus, de todo aquele cenário que o Senhor criou para essa relação pessoal com Ele, esse encontro com Ele. E eis que poderia também lhes ter falado do trabalho, claro, e de como Jesus trabalhou. E ali vimos como, ao estarmos naqueles campos todos, poderia ter dito, e aliás nós experimentámos, como as famílias se juntam para fazer os trabalhos agrícolas. Era um lugar, antigamente tinha tido mais gente, agora estavam com poucos, mas tinham os tratores e essa maquinária que podia, ou maquinaria que poderia ajudar nos trabalhos agrícolas. O certo é que liguei este trabalho de equipa, estas várias famílias que se juntam para trabalhar, com o que o Senhor diz hoje. Naquele tempo designou o Senhor 72 discípulos e enviou-os 2 a 2 à sua frente, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Recordei também um pequeno livrinho do Padre Hugo de Azevedo, um sacerdote que ainda há dias fez 91 anos, e com o qual eu tive a sorte e o privilégio de conviver muitas vezes ao longo da minha vida. E esse escreveu um livrinho que se chama Jesus em Nazaré. E eu pude testemunhar que este autor tem assim uma paixão pelos livros policiais, para descansar, de vez em quando lia, ou pelo menos recomendava algumas coisas, e percebe-se que essa maneira engraçada e que gostava de decifrar os mistérios do Poirot, da Agatha Christie e essas coisas todas, pois vai utilizar essa mesma forma aos Evangelhos, e lê e questiona-se de onde é que isto vem, o que é que, e vai procurando, são pistas que depois o levam a descobrir esse Jesus em Nazaré. E por isso é um livrinho muito interessante e muito simpático. Hoje, por exemplo, poderia perguntar-se de que experiência concreta saiu esta imagem da seara, que precisa de ser ceifada e que tem tão poucos trabalhadores, tão pouca gente para o fazer. Terei de recorrer à memória, porque precisamente recomendei este livrinho, emprestei os últimos exemplares que tinha vários, nesta semana. O certo é que naqueles campos de férias, a que me referi há pouco, nesses trabalhos agrícolas, todos nós percebemos, aliás, experimentamos como a vida da aldeia é uma vida em família.
estão todos para tudo. E o Padre Hugo de Azevedo via nesse livro Jesus a realizar com São José e Maria alguns destes trabalhos agrícolas que exigiam a ajuda de todos, pois iam para um campo e depois para outro e todos trabalhavam, como eu comprovei, como nós comprovámos. Íamos todos para o campo de uma pessoa e depois todos para o campo de outra pessoa e eram todos os trabalhadores a fazerem o trabalho de todos. E era provável que Jesus, ou aliás, que José, o carpinteiro, pois também tivesse um pedaço de terreno para cultivar e que cultivasse algumas coisas. Mas hoje, senhores, eu via-te num desses dias a trabalhar, mas a pensar na igreja, a pensar nos homens, a pensar no Evangelho, nesta boa nova que tinhas para dar. Via-te, talvez, num campo especialmente grande e num dia em que, pela razão que fosse, os braços fossem poucos. E deu-me para imaginar-te a sonhar com aqueles 72 discípulos, os que hoje acabamos de ler, e talvez com os 12 em particular, e com todos os que haviam depois de vir, e ao longo destes 2000 anos, com um e com outro e com outro, e a olhá-los nos olhos, a olhar-nos nos olhos, porque, sim, Senhor, vi-te ali a trabalhar, a contemplar aquela seara grande, grande, e olhar para aquele punhado de gente tão pouca que demorava tanto tempo a fazer aquele trabalho e a pensar em mim, e a pensar em ti, em cada um de nós. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Imaginei também, deu-me para isso, imaginei-me uma família distraída, ou despistada, chamamos-lhe assim, que se esqueceu ou não quis pensar muito de que naquele dia iam precisamente ceifar aquele campo grande. E foi às suas coisas, saiu, foi à cidade, tratar de uns assuntos. E via-os agora a chegarem já ao entardecer, ao fundo do caminho, ou passarem se calhar num caminho mais afastado, para não terem que passar junto ao campo, e envergonhados talvez, e enfim, e não sei bem para onde é que, não soube bem como imaginar o resto. Podia ser que alguns dos que estavam ali, se calhar algum mais novo, ou se calhar alguma assim um bocadinho mais pelo na venta, que fizesse um comentário mordaz, que até lançasse assim um grito a chamar a atenção para a pessoa, assim como que a picar, ou então não, ou então só um silêncio. Ou enfim, ou os próprios tentarem se controlar uns aos outros, a dizer, não digas nada que não vale a pena, já sabes como é que eles são, já sabes. Seja como for, não sei. Hoje, Senhor, queria pensar em ti, pensei-te ali, no meio disso tudo, no meio daqueles que passavam, que estavam longe, que não queriam saber, os outros que estavam zangados, ou indignados, e pensei, olhei para o teu coração, olhei para ti, e olhei para ti quando olhas para nós, quando somos esses distraídos, esses despistados, quando não nos damos conta que temos uma seara grande, grande para ceifar. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara, tu pedes-nos, Senhor, que aproveitemos o tempo, que queiramos trabalhar por ti. E recordava umas palavras de São José Maria, que nos dizia, são muitos os cristãos persuadidos de que a redenção se há de realizar em todos os ambientes do mundo e de que deve haver algumas almas, não sabem quais, que contribuam para a realizar com Cristo, mas veem-na a um prazo de séculos, de muitos séculos.
Seria uma eternidade se se levasse a cabo ao passo da sua entrega. Assim pensavas tu, até que te vieram despertar. Talvez as palavras de hoje te possam despertar, as palavras de Jesus. Talvez vendo-o ali sozinho ou com pouca gente, com um campo tão grande, ou a dizer aos discípulos, a utilizar esta imagem que todos eles terão tido alguma vez, se todos participaram em coisas destas, quando o campo era muito grande e quando havia pouca gente, pois sentiam esse isto vai demorar muito tempo e desejavam ter colaboradores, pois o Senhor deseja que contagiemos uns e outros e sobretudo que nós demos um passo em frente e que digamos, Senhor, aqui me tens, podes contar comigo para falar de Ti aos outros, a todos aqueles que o que é preciso fazer, Senhor? Diz-me. Pedimos ajuda à Nossa Senhora. Também a vemos ali, a trabalhar, talvez com São José, com Jesus, com todos. Aqui estamos, todos unidos. E Maria olha para nós e fica contente com a nossa disponibilidade, com a vontade de arregaçarmos os braços, arregaçarmos as mangas, perdão, e começarmos a trabalhar e animarmos muitos a que trabalhem também. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo de minha guarda, intercedei por mim.